O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Hoje um programa espírita especial, uma data significativa, uma semana onde seremos chamados a pensar sobre muitas ocasiões, situações que envolvem a nossa própria história. Contamos para um bate-papo fraterno, amigo, com a presença do Jorge e com a presença do Edgar. Seja bem-vindo, Jorge. Agradeço, muito obrigado pelo convite e que nós possamos ter realmente um programa agradável. Edgar? Muito obrigado mais uma vez, Ola. Jorge, esse programa especial nós vamos falar sobre que data? O Dia dos Pais, dia tão significativo também, né? É o dia em que nós que recebemos de Deus a valiosa oportunidade de sermos pais nessa presente reencarnação e é realmente uma tarefa de muita importância, mas extremamente agradável. Edgar, estamos falando de Dia dos Pais. Nós espíritas, né, somos reencarnacionistas, né? Vivemos vidas passadas, estamos vivendo essa e provavelmente viveremos outras. Como é para o espírito esta vivência, este momento em que ele está num papel e até com a tarefa de pai? Nós somos convidados por força da lei a apresentarmos as pequeninas missões nas quais somos impelidos a viver. Cada espírito, portanto, ao reencarnar, traz em si mesmo todo um conjunto de ações, de expectativas, de ajustes, de reajustes, de aprendizados, de experiências, enfim. Portanto, somos inseridos em contextos que acabam por patrocinar, por viabilizar essas ações, esse programa que nós devemos desempenhar. Há, portanto, espíritos que vão ter, dentro da infinidade de tarefas, de pequeninas missões, atividades próprias, a tarefa da paternidade. No caso das mulheres, a provável tarefa da maternidade e assim por diante. Então vejamos que na oportunidade do nosso crescimento a Deus, nós vamos estar experimentando estas polaridades, estas forças, estas potencialidades do espírito, exatamente nas tarefas de aprimoramento e aperfeiçoamento psicológico, sentimental, afetivo, moral, intelectual da criatura. Jorge, o nosso telespectador que está assistindo o Visão Espírita, talvez alguns poderiam estar pensando assim: por que que eu tenho um filho tão diferente? Por que que parece que até no grupo de WhatsApp nós temos divergência? Como explicar para esse pai que está em casa agora, no dia dos pais, ou na semana dos pais, como explicar para ele? Porque ele fala assim, tem pai que fala assim: onde foi que eu errei? Como explicar isto para um pai que enfrenta esse conflito, essa divergência, esse embate nesta relação? Explicar é uma tarefa simples. O complicador é conviver com a situação. Aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos imortais, criados pela bondade de Deus, e nós temos vivências, né? Através das reencarnações sucessivas, e nós somos reunidos em grupos familiares, onde nós temos obrigações uns para com os outros. Mas, acima de tudo, essas grandes divergências, elas aparecem em razão de sermos individualidades. Nós somos diferentes, muito embora todos sejamos filhos de Deus, mas nós somos criaturas diferentes e com tempos de crescimento e desenvolvimento também diferentes.
Cabe a cada um de nós, principalmente nós que temos essa tarefa na presente reencarnação de recebermos um filho, de aparar as arestas e fazer com que essa convivência seja a melhor possível. E numa relação é importante que nós aprendamos a abrir mão, né? Em razão sempre do outro, porque foi isso que o Cristo nos ensinou, né? Que nós oferecêssemos ao outro sempre o melhor que nós pudéssemos. E os relacionamentos entre pais e filhos, normalmente nos dias atuais, eles são difíceis mesmo, porque hoje nós temos muito mais informações, né? Nós temos muito mais liberdade também. E a própria doutrina espírita vem nos dizer que Deus nos criou com o livre-arbítrio. Então nós podemos arbitrar, podemos tomar caminhos diferentes. E nem sempre o caminho que eu reputo como o melhor é o mesmo que o meu filho, por exemplo, vai escolher. Por isso que nós temos que aprender a ouvir o que os filhos querem dizer. Mas, acima de tudo, eu não sei se esse é o momento ainda da gente dizer o seguinte, que nós temos que oferecer aos nossos filhos sempre, em todas as ocasiões, o carinho, para que o filho tenha sempre a segurança de que ele pode ter em nós um amigo, um ombro amigo. E isso certamente vai facilitar a convivência, que a gente encare o filho de uma maneira sempre muito amorosa, em que a gente estará à sua disposição para ajudá-lo no seu crescimento. Geralmente, pais e filhos, filhos e pais, nesta relação, nós às vezes deslocamos o aspecto religião, religiosidade, evangelho, como se isso não fizesse parte desta relação. Mas me permita pôr dentro desta relação uma máxima do Evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nesta circunstância, foi muito dado ao pai, ou muito dado ao filho, ou muito dado a ambos? Como neste papel entre pais e filhos, filhos e pais, entra este contexto evangélico? A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós temos que levar em consideração o seguinte: quando nós nos tornamos pais, nós somos adultos, nós temos um amadurecimento, tanto moral como intelectual também, e o filho muito embora seja um espírito também, um espírito que tem muitas experiências em outras reencarnações, nessa ele precisa de ser conduzido por nós durante um certo tempo. Por isso que o aspecto religioso, ele jamais pode ser esquecido. Nós temos a obrigação de levá-lo conosco onde nós formos. Nós, como espíritas, devemos sim levar os nossos filhos para a evangelização espírita, porque nós recebemos isso, essa informação, esse conhecimento que os espíritos nos trouxeram, e sabemos que, acima de tudo, isso é bom. E se é bom para mim, eu devo certamente colocar o meu filho nesse contexto. Então eu tenho sim que ter esse compromisso, Zola, de encaminhá-lo para a religião. Quando ele se tornar adulto, e isso naturalmente vai ocorrer, ele naturalmente vai poder ver se aquela escolha que eu fiz para ele, no momento em que ele não podia fazer a escolha, se é a correta ou não. Mas até esse momento eu vou conduzi-lo sim, certamente. Edgar, continuando ainda na frase, a quem muito foi dado, muito será pedido. O Jorge abordou muito bem que ambos são espíritos, trazem as suas bagagens, e agora o pai tem momentaneamente a grande tarefa e responsabilidade, que inclusive é uma questão abordada em O Livro dos Espíritos, que o nosso telespectador saiba que está lá nas atribuições dos Espíritos, é abordada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como esta questão de o que é que foi dado, de que doação nós estamos falando, de que informação nós podemos acrescentar, o que é esse que a quem muito foi dado, o que é esse muito que é dado? Talvez nós pudéssemos avaliar essas considerações que você nos traz e que o Jorge também pontua, considerando o aspecto da vida, não é? A responsabilidade do pai
se apresenta de fundamental importância para a viabilização da vida. Evidente, não é? Nós podemos considerar, portanto, que Deus transfere ao papel do pai, assim como igualmente o faz no papel da mãe através da maternidade, a responsabilidade que ambos apresentam na condução e na viabilização da vida para esse espírito que reencarna. Nós podemos então entender que, essencialmente, Deus nos dá uma oportunidade das mais fantásticas, das mais extraordinárias em sermos agentes viabilizadores da vida do espírito reencarnante. Isso, evidentemente, detém para nós outros a responsabilidade de conduzi-lo, de propiciá-lo, de orientá-lo, de dirigi-lo ao melhor, ao melhor. Ora, se Deus nos dá em nossas mãos um espírito reencarnante para uma nova vida material, é porque Ele nos confia igualmente o papel de tutores temporários para esse espírito que haverá Ele próprio de experimentar novas circunstâncias, experiências e situações de aprimoramento. Então Deus delega essa função dizendo para nós: eu também confio em ti, eu também confio na mãezinha e por isso um dos meus filhos são igualmente teus. Então o nosso papel é trazer um pouco dessa divindade em nós mesmos. Trazer essa divindade é tutelar o espírito criado por Deus com as responsabilidades que nos são próprias, como pais e, naturalmente, igualmente, como mães. Porque se o filho um dia haverá ele próprio de passar pelas mesmas experiências. Se me permite, Edgar Isola, a fala do Edgar foi assim, muito interessante para que nós, pais, que temos essa tarefa sublime, extraordinária nesse momento, de observarmos, de entendermos a responsabilidade que é ser pai. Ser pai não é qualquer coisa, não. Ser pai exige de nós um esforço muito grande, porque, pontuando o que você disse, Edgar, Deus confiou em nós, porque se Deus não confiasse em nós, Ele não teria nos dado essa oportunidade. Claro. Por isso que é necessário que a gente sempre repita isso. Eu sou pai, eu estou recebendo essa oportunidade de ser pai, porque Deus confia em mim. E isso não me faz uma criatura melhor do que as outras, mas me dá essa responsabilidade. Claro. E eu tenho que dar contas do recado, eu tenho que dar contas do trabalho que me foi confiado. Isso é importante que a gente ressalte. Quando o Jorge faz se dá conta do recado, não estou tão experiente quanto o Jorge, né? E nem tão jovem quanto o Edgar, mas eu sou de um tempo que dizia assim: quem dá o pão, dá a educação. Uhum. Correto? Uhum. Então, aquele exemplo de que a tarefa de dar o pão é da responsabilidade e a tarefa de dar a educação é dessa responsabilidade. Mas ainda eu quero entrar na questão do Evangelho. Insistir a quem muito foi dado, muito será pedido, porque, olhando para o aspecto de espírito, tem muitos pais que se sentem incompreendidos e tem muitos filhos que se sentem incompreendidos. Isso torna a relação conflituosa. Jorge, de quem é a tarefa de compreender? No princípio, são dos pais, porque o pai, como a gente disse no princípio, nós temos mais experiência. Mas conforme o tempo vai passando, o nosso filho também vai se tornar uma criatura com maturidade, para que ele entenda então a sua responsabilidade como filho. Porque eu, como filho, também tenho responsabilidade perante o meu pai. Qual é essa responsabilidade? Respeitá-lo, entender o esforço que ele fez em me oferecer realmente educação. Se ele não o conseguiu, eu tenho também que compreender isso, mas ele se esforçou.
Quando você pontua que a quem muito foi dado, muito será cobrado, significa que todos nós recebemos muito de Deus. E nós temos que nos esforçar para realmente dar o testemunho. O que ocorre frequentemente, né, Edgar Isola e amigos, é que nós fugimos da responsabilidade. A gente acha que a gente arruma desculpas, né, para não realizar aquilo que nos compete realizar e que nós temos condições de fazer. Porque se Deus deu para mim uma tarefa determinada, é porque eu tenho condições de realizá-la. Evidentemente que para eu realizá-la eu tenho que me esforçar muito, ou me esforçar no extremo, e nem sempre a gente está disposto a isso. Por isso que ocorrem então as rusgas no meio familiar. O pai não quer assumir a sua responsabilidade de pai, e nem o filho também quer assumir a sua responsabilidade de filho, porque ambos têm responsabilidade. É o que você disse, né, com relação às idades aqui, né? O meu filho já é pai também. Então é claro que muitas das coisas que eu disse para o meu filho, enquanto ele estava sob a minha responsabilidade, a minha tutela, ele tem passado para o filho dele também. E assim sucessivamente. É cada um de nós realmente assumindo a sua responsabilidade. E nem sempre estamos dispostos a fazer isso. Ocorrem então os desequilíbrios no meio familiar. É quando a gente foge realmente à responsabilidade. E hoje há uma tendência muito visível na educação de terceirizar essas responsabilidades, não é? Além disso. Então vejamos que muitas vezes a criatura se vê desejosa de ser pai, de ser mãe, mas desde que com esse desejo não venham todas aquelas responsabilidades inerentes à função paterna e materna dentro da família. E acaba delegando e perdendo uma oportunidade bastante significativa da vida da pessoa, que é o exercício do amor, o exercício da renúncia, do autossacrifício em favor dos filhos. Talvez o grande apelo hoje que temos nas missões de paternidade e maternidade é reconhecer a nossa capacidade de doação, de renunciação de nós mesmos em favor do filho que amamos, da filhinha que amamos. E uma das desculpas mais usuais que nós temos é aquela de que os pais, né, hoje a sociedade mudou, as mães também trabalham para fora, o que é muito positivo, naturalmente, mas o que acontece, a desculpa é sempre o seguinte: não, eu vou fazer o máximo que eu posso em termos de amealhar coisas materiais para que o meu filho tenha o conforto que eu não tive. Na realidade, oferecer o conforto é extremamente bom, muito importante. Todos nós queremos ter conforto, mas o filho, ele quer realmente sentir o contato físico com os pais. Eu percebo na minha relação com os meus netos que eles gostam de estar próximos da gente, eles querem ser abraçados, né? Eles querem tocar em você, eles querem sentir você. E os pais têm que oferecer isso aos seus filhos, né? Essa proximidade física, muito mais importante, muito mais interessante do que exatamente o próprio conforto material. E é mais fácil você oferecer, né, o conforto material do que o conforto espiritual. Esse exige um pouco mais de dificuldades, porque você às vezes chega na sua casa e você quer ter outras atividades. E nem sempre nessas outras atividades está realmente você dar atenção ao seu filho. Edgar, voltando aqui, já que o Jorge tocou de novo no assunto da idade, né? Está perseguindo a gente. Está perseguindo a gente. É importante a gente ressaltar isso. Deve ter algum significado. Mas nós temos uma diferença muito grande em datas, né? O significado que tem para a criatura, a mãe na condição de ele na condição de filho, o significado que tomou a proporção da data da mãe é grandioso. E em relação a essa data, nós estamos apenas situando datas como formas, porque a gente sabe que datas são circunstâncias. E talvez isso venha historicamente de comportamentos e de frases e de contextos sociais em que dizia que homem não chora, né? Homem foi feito para ser
exemplo, linha dura, para lidar com todos os problemas, e nós estamos vendo aí uma sociedade hoje altamente ansiosa, altamente depressiva, altamente frustrada, com uma série de situações. O espírito, quando ele reencarna, vai ser pai, ele não deixou todos os seus problemas para trás, ele continua com todos eles e também com as suas necessidades. Espírito, quando reencarna como homem, não chora? Olha, se falar por mim, eu sou um chorão, viu, Zola? Eu devo confessar aos amigos, às amigas, que eu choro até com comercial de TV. Na verdade, o despertamento para a sensibilidade do espírito é algo que deve ser permanentemente trabalhado em nós homens especialmente. É compreensível que as mulheres, em função mesmo da função da maternidade tão plena, tão sagrada, tão significativa em termos de doação concreta e verdadeira do amor para os filhos, já tenham esse manancial de sensibilidade, de sentimentos bastante aflorados, bastante potencializados. Os homens não. Há de fato alguma rigidez, algum endurecimento da nossa parte para que tratemos com mais facilidade a questão das emoções e dos sentimentos em nós mesmos. Todos comungamos para um aprendizado equilibrado e que não fique exclusivamente nos extremismos, nas polaridades que muitas vezes acompanhavam. Não é? A nossa própria educação é assim. Se chegar em casa chorando, você vai ter motivos verdadeiros para chorar ainda mais, né? Então vejamos que há uma série de impositivos sociais, educativos para o homem que vão nos afastando do contato sentimental e afetivo entre as criaturas. Os filhos nos dão uma oportunidade de romper essas muralhas e estabelecer pontes de conexão, de ligação, onde o exercício afetivo pode ser mais planificado em nós mesmos, sem aquela angústia de que nós não podemos sentir. Se a mãe efetivamente já aprendeu a amar nas condições que ama, o homem igualmente caminha para esse mesmo fim e objetivo. Expressar o amor, portanto, é algo divino e sagrado em todas as criaturas. E como os papéis vão se alternar, como os papéis mudam permanentemente, o convite da vida é sempre esse, de aprimoramento íntimo do ser. Jorge, provavelmente nós vamos ter aqui, assistindo Visão Espírita, um filho que está frustrado com o seu pai. Seu pai errou, seu pai cometeu equívocos, houveram rupturas dentro da estrutura familiar e provavelmente também nós vamos ter pais lidando com a mesma realidade de às vezes ter um filho em situações altamente comprometedoras, em descaminhos que ele jamais imaginou que pudesse, nos seus piores pesadelos, que isso pudesse acontecer. Nós estamos diante de uma realidade de pais e filhos, num dia que vai se comemorar, numa data, e que talvez essas pessoas tenham mais motivos para chorar do que para rir, ou do que até para comemorar. O que nós espíritas, com toda a informação que o Espiritismo nos passa, com esta verdade que nos acompanha, que nos consola, que consolo, que mensagem, que informação que você ajude a esse pai, a esse filho a pensar? Realmente nós temos que levar em conta que nós somos reunidos, né, nesse chamado ambiente familiar por razões, né? Existe, aprendemos com a doutrina espírita, um planejamento reencarnatório. E nós não estamos nessa ou naquela família por acaso. Não há erros de endereço.
Então, aqueles que são próximos de nós, dentro do ambiente familiar, estão ali por razões que nós, na medida em que nós nos amadurecemos, nós começamos a compreender. Então, aquele filho que eu tenho, que mantém comigo uma relação difícil, ele precisa receber de mim mais carinho, certamente mais carinho. Eu preciso desenvolver o sentimento, né, a afetividade. Então eu tenho que, como criatura mais velha, né, na presente reencarnação, eu tenho que entendê-lo, oferecer-lhe sempre o meu ombro amigo, entendendo que nós somos criados por Deus para que nós nos tornássemos espíritos equilibrados, alcançássemos a felicidade também. E esse objetivo depende das minhas ações. Então sou eu, então, como pai, que devo certamente procurar o meu filho, quando o ambiente está desagregado, em desequilíbrio, para oferecer então a ele as condições para que haja esse equilíbrio, para que a gente possa aprender a se entender. E a mensagem da doutrina espírita é sempre uma mensagem de amor, de confiança nas leis de Deus. E é isso que nós devemos, num dia tão importante como o Dia dos Pais, ter realmente no ambiente familiar. Oferecer então aos filhos o ombro amigo, né? Chorar com o filho, né? Oferecer-lhe o ombro. Essa é a minha responsabilidade como espírita, de realmente compreender o meu filho. Edgar e Jorge, o tempo é célere, né? O tempo, ele caminha promissoramente quando o papo é agradável, né? Quando a gente fala com o coração de coisas tão significativas. Vou pedir para o Edgar e para o Jorge uma mensagem do Dia dos Pais, para os filhos, para a família que está assistindo Visão Espírita. Pais, né? Pais, olhem os seus filhos nos olhos, abrace-os, né? Diga-lhes coisas que são bonitas, né? Diga que você os ama, né? Filhos, respeitem os pais, né? Observem que eles fizeram de tudo para que você tivesse realmente uma vida boa, uma vida em equilíbrio. Se ele não o conseguiu, entenda que ele pelo menos se esforçou para isso. Eu gostaria de trazer uma lembrança do nosso benfeitor Emmanuel, orientador espiritual de todos nós. Ele escreve uma mensagem chamada Dia de Deus. E lá ele vai dizer o seguinte: se as mães são a revelação do amor e da ternura angélica para com os sonhos dos filhos, não podemos esquecer que os pais também amam. E se o Dia das Mães é o dia do amor, o Dia dos Pais é o dia de Deus. Pensemos nisso, portanto, com o nosso benfeitor Emmanuel. Agradecemos ao Edgar, agradecemos ao Jorge, agradecemos a você, amigo telespectador, que acompanha o Visão Espírita. A mensagem que nós queremos dividir com você hoje, ela é simples, mas verdadeira. É a da gratidão. Leve isto sempre em todos os ambientes que você for. Gratidão a quem te abriu a porta do mundo para que você aqui estivesse. Deus abençoe a todos aqueles espíritos que exercem e aceitaram a tarefa, a missão, a responsabilidade, simplesmente a paternidade. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.